Uma nova onda de violência na zona sul do Rio de Janeiro. A reação de moradores que se dizem cansados de esperar uma atitude do poder público. Uma reação que resgata uma prática que também pode configurar crime. Um enredo que não é novo na história carioca nem na história brasileira, mas que é o caminho certo para a barbárie generalizada. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Dia em que vídeos gravados durante a madrugada na zona sul do Rio de Janeiro viralizaram nas redes sociais. As imagens mostram a ação de moradores de Copacabana que se organizaram para criar um grupo de justiceiros a fim de caçar bandidos. Com pedaços de madeira em punho, as pessoas que integram o grupo andam em bando. Segundo os justiceiros, eles estavam atrás de um rapaz que tinha furtado uma bicicleta num condomínio. Numa nota oficial, a Polícia Civil do Rio disse ter tomado conhecimento da situação. Disse também que está fazendo diligências para identificar os envolvidos no episódio. Pelas redes sociais, esses justiceiros dizem ter o objetivo de, abre aspas, não bater aleatoriamente, muito menos causar medo ou insegurança, mas mostrar quem manda no bairro, fecha aspas. A ideia de reunir pessoas para fazer justiça com as próprias mãos não é nova na cidade. A motivação recente é uma onda de assaltos e furtos que os bairros da Zona Sul carioca têm vivido. Zona Sul, que é uma área nobre. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, os registros da delegacia que cobre Copacabana mostram um aumento significativo nos indicadores sobre roubo e furto no bairro. Entre outubro de 2022 e outubro de 2023, ou seja, no período de um ano, os furtos a transeunte aumentaram 56%. Já os roubos de celular tiveram um aumento de 47%. Em 2 de dezembro, por exemplo, vídeos de câmeras de segurança flagraram um grupo de cerca de 30 jovens praticando uma série de roubos desde a Praia do Arpoador até o meio de Copacabana. Um outro caso do início do mês que ganhou projeção na imprensa foi o ataque sofrido pelo empresário Marcelo Rubim Benchimol, que levou socos e chutes até desmaiar. Ele tentava defender uma mulher de um assalto na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Esse caso foi alvo de comentários num grupo de WhatsApp de moradores ali do bairro. O site G1 teve acesso às mensagens que surgiram ali. Um dos participantes, por exemplo, enviou uma foto de um soco inglês e disse o seguinte: "Eu vou partir assim, para quebrar o osso da cara, deixá-los pior do que deixaram o Coroa." O Coroa, no caso, é o empresário que levou socos e pontapés. Nessas mensagens do grupo do WhatsApp, os participantes recomendam que os justiceiros de Copacabana vistam preto, escondam tatuagens e usem máscaras de proteção para esconder o rosto. Além de soco inglês e pedaço de madeira, os integrantes também citam uma retaguarda de peça. Peça é uma gíria para arma. O termo, portanto, se refere a uma retaguarda de pessoas armadas para dar cobertura a quem vai para a rua atrás de bandido. Nesse mesmo grupo de WhatsApp, um dos integrantes chega a dizer que está pensando em levar cordas e fita crepe para a rua. A ideia dele é, em suas palavras, amarrar uns no poste de exemplo e crepar outros igual múmia. Um outro integrante rebate essa mensagem dizendo que fazer isso seria perder muito tempo. Segundo essa pessoa, tem que arrebentar e sair saindo. Além do WhatsApp, também tem movimentação dos justiceiros no Facebook e no Instagram. O professor de jiu-jitsu, Fernando Pinduca, que é dono de uma academia na região de Copacabana, disse aos seus mais de 100 mil seguidores que seria fantástico o engajamento de academias e lutadores da localidade abraçando um projeto de limpeza de Copacabana, em suas palavras. Em fevereiro de 2014, um adolescente de 14 anos foi despido e preso a um poste com uma trava de bicicleta no pescoço. O episódio aconteceu no bairro do Flamengo, também na Zona Sul carioca. O jovem foi agredido por pessoas que alegavam que ele participava de um grupo de assalto conhecido na região. Após a chegada do corpo de bombeiros, o jovem agredido foi encaminhado para um hospital. As cerca de 20 pessoas que promoveram as agressões faziam parte de um grupo de justiceiros nos mesmos moldes desses organizados agora em 2023. Na época, 4 homens foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e formação de quadrilha. Os 4 admitiram estar associados com o objetivo de perseguir e punir bandidos que agiam nos bairros da Laranjeiras, Catete e Flamengo, todos da Zona Sul. Eles usavam tacos de beisebol, capacetes e correntes nas suas patrulhas. As imagens do jovem preso ao poste circularam na internet
e o caso ganhou grande repercussão na imprensa. A jornalista Raquel Sherazade, que na época era âncora do Jornal do SBT, fez uma declaração defendendo a ação dos justiceiros. Uma fala que marca um discurso bastante usado pela extrema-direita brasileira. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. A fala da Sherazade traz uma outra camada para esses episódios, já que noticiar a violência urbana de maneira sensacionalista pode gerar um ambiente cultural que legitima essa ideia torta de justiça com as próprias mãos. Quando o criminoso é visto como um problema final da violência urbana, cria-se a ideia de que basta eliminá-lo para que a violência acabe. E não é bem assim. Anos depois dessa fala, que foi ao ar no Jornal do SBT, a Sherazade declarou ter revisto sua posição quanto ao tema. Mas essa cultura de justiçamento segue firme, inclusive na imprensa, com seus programas policialescos. Os contextos dos episódios em que os justiceiros entram em ação podem variar, mas o caráter coletivo dessa atitude e os preconceitos que geralmente orientam esse tipo de comportamento são elementos comuns na maioria dos casos. Tudo feito com base em suspeitas, às vezes frágeis. Em setembro de 2015, o servente de pedreiro Aldeci Bezerra da Silva, de 38 anos, foi espancado até a morte ao sair de casa para ir no mercado em Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a delegacia especializada em homicídios da cidade, Aldeci foi acusado de abusar de um adolescente. A polícia, no entanto, não encontrou evidências do crime. A mãe do rapaz que acusou Aldeci nunca fez um boletim de ocorrência. No fim de fevereiro de 2016, o caminhoneiro Juvenal Paulino de Souza foi espancado até a morte em Paraíso do Norte, no Paraná. Ele foi acusado por populares de ter sido avistado tocando as partes íntimas de duas crianças, uma delas de 6 anos. Ele foi encontrado desacordado pela polícia e no hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um exame de corpo de delito nas crianças descartou os abusos. Em entrevista ao Nexo em 2016, a socióloga Ariadne Natal, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, contou que as vítimas dessa ideia de justiça com as próprias mãos têm o mesmo perfil daqueles que sofrem com os altos índices de homicídios no país. A maioria são homens jovens e negros, de 15 a 30 anos, de áreas periféricas, desempregados ou com profissões de baixo status social. As manifestações coletivas de violência, que têm como objetivo vingar um crime, acontecem mais em lugares onde o Estado está presente de forma precária, ou quando, de alguma forma, a população considera que as instituições de justiça são frágeis e incapazes de resolver seus problemas, como é o caso da atual onda de violência na Zona Sul carioca. Isso acontece principalmente em contextos dominados pelo medo, em que as pessoas se sentem desprotegidas e em que paira a sensação de impunidade. Os linchamentos aparecem mais em contextos sociais e em países onde os direitos humanos e a defesa da vida como valores fundamentais costumam ser desprezados, como no caso do Brasil, onde a defesa dos direitos humanos, principalmente nos anos recentes e no contexto de polarização política, passou a ter a pecha de ser uma pauta exclusiva da esquerda, de defesa de bandido, como a Sherazade colocou naquele comentário no Jornal do SBT. Segundo os especialistas em sociologia, os justiceiros são motivados menos por um desejo de justiça e mais por um anseio de vingança. É uma punição imediata, que não dá direito à defesa à vítima e não segue os ritos do processo legal, como a gente já disse. E é exatamente por isso que essa prática não pode ser considerada uma forma de justiça. A lentidão dos processos judiciários também contribui para que crimes desse tipo aconteçam. Quem lincha acredita que está fazendo algo positivo para a sociedade e dificilmente se reconhece como culpado de um crime. A culpa pelos ferimentos ou pela morte das vítimas do justiçamento acaba diluída na multidão, dissipando o senso de autoria e responsabilidade. O Código Penal brasileiro não tipifica linchamento como um crime específico. Agressões em grupo são classificadas de acordo com a natureza da agressão, como lesão corporal, tentativa de homicídio ou homicídio, dependendo do caso. Ainda existe um atenuante da pena se o crime for cometido em grupo. Como a ação de justiceiros muitas vezes acaba sendo percebida pela sociedade como uma reação legítima da população, raramente aqueles que cometem essas barbáries são identificados ou punidos. A socióloga Ariadne Natal analisou 589 ocorrências de linchamentos em 30 anos e apenas um suspeito chegou a julgamento. Segundo a socióloga, a polícia tem um papel importante para desfazer as patrulhas de justiceiros, porque a chegada desses agentes impede que alguém que seja pego e espancado entre para as estatísticas de homicídio.
uma presença que devia ser constante em locais que têm problemas de violência urbana. No fim, a ação de justiceiros, que começam numa alegada tentativa de proteger os seus pares, passa a ter um caráter criminal tão ruim ou pior que aquele pelo qual se dizem vingar. Um problema é que não tem um horizonte de resolução sem uma polícia que seja de fato efetiva, e também enquanto a violência urbana for tratada como um problema individual e não estrutural. O Brasil é um país em desenvolvimento que ainda aposta na exploração de petróleo, apesar da pressão cada vez maior para o abandono do uso de combustíveis fósseis. O argumento para investir na atividade é o mesmo de outros países em desenvolvimento. É preciso crescer economicamente, da mesma forma que as nações mais ricas, séculos atrás. A Mariana Vick escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre os seus temas de cobertura. A exploração de petróleo e de outros combustíveis fósseis, como o carvão e o gás natural, é uma das bases da economia global e também uma das principais responsáveis pela mudança climática. Combater o aquecimento global só vai ser possível com a eliminação desses combustíveis. Mesmo assim, a sua produção é ampla em grande parte do mundo, inclusive em países em desenvolvimento como Brasil, Índia e China. Além de estarem entre os maiores poluidores do mundo, junto com países ricos como os Estados Unidos, esses 3 países têm uma característica em comum, que é a conciliação de projetos de combustíveis fósseis com investimentos ao mesmo tempo em ações de combate à mudança climática, o que pode ser visto como uma contradição. Vários argumentos são usados pelos governos desses países para manter a exploração de combustíveis fósseis. Um deles é o princípio das responsabilidades comuns, mais diferenciadas, que define que todos os países devem reduzir emissões, mas a sua responsabilidade depende do seu grau de contribuição para a mudança climática, ou seja, países em desenvolvimento, como o Brasil, a China e a Índia, não têm tanta responsabilidade como os países europeus ou os Estados Unidos para combater o aquecimento global. Outro argumento deles é que os recursos vindos da exploração de combustíveis fósseis podem financiar a transição energética para fontes renováveis como a eólica e a solar. Eu conversei com 3 ambientalistas que avaliaram e, em alguma medida, contestaram esses argumentos desses governos. Eles também fizeram recomendações sobre o que fazer para conciliar desenvolvimento e responsabilidade ambiental num mundo cada vez mais quente. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. E aproveita que a promoção para assinar o Nexo com sua conta do Google está chegando ao fim. É um desconto de quase 60% na assinatura anual para você ter acesso a tudo o que a gente produz aqui. Da ação de justiceiros em Copacabana à aposta no petróleo nos países em desenvolvimento, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!